entrando para terminar, para entrar para a nossa segunda parte. Segunda e última, a gente espera. Como é que você está aí de voz? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. Eu tava vendo o negócio aqui, mas você tá me ouvindo? Tá me ouvindo, João? Eita. O Guilherme está me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Alô? Não tô Tô. te ouvindo. Não? Ei, meu Deus do céu. Agora eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá. Eu tô te ouvindo agora. Tô. Você tá me ouvindo? Você devia... Nosso velho problema das nossas lives, né? Você não paga a sua internet e aí fica criando problema. Fica criando problema de comunicação. Não espalha. Eu peguei o gato aqui do lado hoje. Fiz o gato da internet. Instalei uma antena nova. A semana que vem eu vou pegar do outro lado, porque se eles descobrem, e você contando, o que acontece? Eles desligam lá. E aí cai. Então, por favor. Ô, João, eu acho que você podia editar a última parte do vídeo anterior, quando eu falei que eu ia bater nos meus alunos, porque daqui a pouco eu vou receber uma notificação, né? Mas eu acho que você podia mostrar o arreio arreio não, como é que chama? Não é arreio, o pinto de boi, depois, se a gente tiver tempo. Tá fácil ele aí? Tá aqui atrás. Ó, esses instrumentos, eles são medievais, né? São instrumentos de disciplina. Né? O pinto de boi, que é isso aqui, que é um pinto de boi, né? Isso serve como chicote. Eu também tenho, especialmente trazido do sul de Minas Gerais, uma palmatória de verdade, que foi usada. Ela não é medieval, mas ela tem um método de... Olha como ela estala bonito. Né? E eu trouxe também, não sei se você conhece, um silício. Que Esse eu conheço. Nunca usei. Um mecanismo de alto flagelo também, que é bem típico da Idade Média, que é você coloca na sua perna e vai apertando de acordo com a sua penitência, aperta por aqui, né? E convive com isso o dia todo, preso na sua perna, para você poder... Isso é uma coisa absolutamente medieval, né? E é muito legal. Também acho Você nunca fez uso? Nunca fez uso? Olha, isso é uma pergunta muito íntima, e eu não vou ficar falando para você das minhas práticas religiosas, mas eu tenho. Entendi. Só esse, aquele chico, como é que chama aquele? É chicotinho mesmo, que bate nas costas? Flagelo. Não, esse flagelo. daí não é o o pinto de boi. O pinto de boi serve para isso, né? Entendi. Eu prefiro aplicar disciplina do que ser disciplinado. Entendi. Mas como é que é o nome desse que põe na perna mesmo? Suplício? Silício. Silício. Por que silício? Silício, olha que lindo. E esse daí...
não entra nesse detalhe. Se eu não me engano, acho que foi no filme, no livro, na verdade, o Código da Vinci, que fala sobre... Tinha o padre lá, né, que usava isso daí, o albino, né? O albino O que é o autoflagelo? Né? O que é o autoflagelo? É um modo de penitência. Então, veja, a religiosidade medieval dizia que você teria que sofrer no seu corpo alguma penitência. A penitência mais comum é o jejum. Né? Você se priva de comer o que você gosta, e isso era imposto, né? Essa questão do jejum. Você tinha que jejuar 2 vezes por semana, né? Normalmente na quarta e na sexta-feira, que eram dias sagrados. Só que o nível de mortificação da carne vai aumentando. Então, veja, se você sente prazer, você se pune. Você não precisa esperar que o padre te mande punir, você mesmo se pune. E para você ficar o tempo todo com dor, ou o tempo todo focado na dor, você usava o silício ou um colete de crina por baixo da roupa, de crina de cavalo. Era um colete tramado com a crina para ficar fincando aquilo em você. O Papa Paulo VI usou isso até na época que a gente nasceu. E o silício também é um método de autopunição. O bom é que você entregou a minha idade, né? Não. Mas ninguém vai procurar Paulo VI e ver quando que ele morreu em 78. Mas amanhã aparece no Google como é que é os tópicos de pesquisa. Paulo VI. Paulo VI não, e mas idade é de João. verdade. Esses métodos de flagelação, eles ainda são praticados, viu? Isso não é uma coisa da Idade Média. Embora esses flagelos, essas coisas tenham surgido na Idade Média, né, muitas pessoas usam isso hoje, né, como questão de penitência mesmo, né? Ou, sei lá, né, num outro espectro, eu estou falando do espectro religioso, num outro espectro, a pessoa compra esses instrumentos, como o garfo do herege, que também é uma coisa que se coloca aqui, né, um garfo que fica aqui, mas também para obtenção de prazer sexual. Mas aí isso já é num outro espectro. Né? Tem o espectro religioso, para você ficar concentrado na dor você não vai pecar, né? Ou você descobre que a dor pode ser um veículo de prazer. Aí já isso só é possível na atualidade, né? Uhum. Porque, veja, imagina você, na Idade Média, você prescreve um flagelo para o monge e aí o monge fala assim, eu quero mais porque eu estava gostando de levar umas chicotadas, né? É complicado, né? Mas hoje tá tudo bem, tudo pode, tudo... Ninguém mais vai para o inferno, o inferno foi abolido, a necessidade de penitência também. Eu, como sou uma pessoa muito séria, extremamente religiosa, e me autoflagelo o tempo todo. Mas eu sigo a dieta medieval, né, de comer peixe 2 vezes por semana. E veja, na Idade Média, castor era peixe, rã era peixe. Então, necessariamente, tudo era peixe. Tudo que estava na água era peixe. A capivara, se eu não me engano, lá... Capivara também. Capivara era peixe. E tem uma coisa mais gostosa do que um churrasco de capivara? Não tem, né? Mas não vamos tô comendo peixe, estou respeitando o dia santo. Eu sei que boi nada, né? Boi tem boi bombeiro também, então boi também nada, de repente a carne também... Vamos falar de churrasco, não. Bom, nesse pano de fundo que a gente estava na primeira parte, né, que a gente falou um pouquinho sobre ciência, a gente falou bem pouco sobre o direito e também, com mais ênfase, a religião. Esse pano de fundo que a gente tem, a gente dá início nessa segunda parte, que é direito, ciência, direito e religião. Trazendo o que a gente viu também agora para o nosso dia a dia, né? Na verdade, para o nosso cotidiano atual, que eu acho que, embora a gente esteja no calendário lá na frente, 2000 anos para frente, 1000 e poucos anos para frente, 1500 ou mais, não, 500 ou mais, desculpa, eu estou péssimo de conta, fiz direito. Né? A gente volta e meia se depara
com questões que a gente que estudou um pouquinho, a gente não acredita que isso possa estar sendo discutido novamente. A gente não consegue acreditar que existam terraplanistas. Assim, é difícil isso. Então, vamos dar boa noite para todo mundo que está entrando nessa segunda parte. E, Rodrigo, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Desculpe aí, a gente começou a conversar e eu mostrar meus instrumentos medievais aqui sem cumprimentos, mas eu estou longe do celular, eu não enxergo. Aí o João está mais perto, ele sabe quem está entrando, quem não está, mas o meu cumprimento é geral para todo mundo. Eu estou perto, mas também não enxergo, então assim, fica complicado, né? Mas você veja, professor Marcita aí. Você tocou num ponto, e esse ponto é importante. Por que esses movimentos, em termos de ciência, eles parecem que nunca se consolidam. Embora todo mundo saiba que a Terra não é plana, que a Terra ela é ovalada, né? Por que tem gente que ainda cisma? Isso é chamado de força de contenção dentro da psicologia. Por mais que você explique alguma coisa, vai ter alguém pensando ao contrário. Não tem como você uniformizar o pensamento. Mas veja, alguns critérios são considerados científicos, mas na verdade são frutos de iluministas. Então veja, por que determinadas questões são tidas como verdades imutáveis somente a partir do século XVIII? E será que até em 1800 anos depois de Cristo ninguém investigou, ninguém pesquisou, né? Então muitas das vezes, João, a gente volta para a Idade Média. E voltar para a Idade Média não é sempre uma visita ruim. Pode ter um aspecto, logicamente, um aspecto horroroso, se a gente pensa que o pensamento era policiado, era controlado, não havia liberdade de expressão. Isso para a igreja nunca foi um grande problema, né? Porque a igreja sempre gostou de pensar pelos seus fiéis. O Papa Gregório XVI, que viveu no século XIX, ele dizia que a liberdade de pensamento é o maior mal que existe na humanidade. E eu estou falando da idade contemporânea, eu estou falando de um pensador medieval, estou falando de um Papa que viveu aqui 100 anos atrás, 200 anos atrás. Então, é complicado. Essa patrulha ideológica, ela é com certeza medieval. Veja, por exemplo, a questão do Tribunal da Inquisição que a gente mencionou, né? Que lutaria contra as heresias. Lutar contra a heresia seria condenar quem pensa diferente de você, né? Então, muitas das vezes essas vítimas eram consideradas feiticeiras, consideradas satanistas, consideradas adoradoras do diabo, mas, na verdade, o que elas eram pessoas que não acreditavam nos dogmas da igreja, né? E não viam muita lógica nessa fé imposta. Né? Nós estamos na modernidade, a fé ela é considerada como um direito, né? Um direito subjetivo, um direito da personalidade, que você pode exercer dentro do Estado laico, desde que isso não atente contra a ordem pública e nem contra os direitos e garantias individuais. Mas você imagina num mundo em que a fé era imposta, né? Você não tinha opção de crença, você tinha que crer daquela maneira, e se você não cresce daquela maneira, você seria punido. Né? Você seria punido. E isso é uma questão complexa, porque muitas das vezes nós temos tanto a esquerda quanto a direita patrulha ideológica. E isso é um fenômeno que a gente vê hoje. Né? Você veja, por exemplo, essa questão que você falou do terraplanista. Né? Então, eu falo, não, os terraplanistas são medievais. Lógico que não. Na Idade Média, ninguém pensava que a Terra era plana. Sabe aqueles globos, aqueles orbes, o mundo, aquelas esferas? Isso é medieval. Todo mundo sabia que a Terra era redonda. Né? Agora, esses movimentos que surgem extremistas na atualidade, eles tentam se justificar dizendo que são puristas, são vanguardistas, são eles que são modernos, né? Mas querem nos impor determinados comportamentos que já são superados. Correto, é exatamente isso.
É exatamente isso. Então, para a gente poder... São as 3 perguntas, umas perguntas mais diretas e mais simples, quer dizer, não tão simples, mas para a gente poder, a partir delas, seguir, né? Então, Rodrigo, o que é religião, no seu ponto de vista? O que é a A religião? religião é um caminho. A religião é um processo. A religião, no meu ponto de vista, ela é uma manifestação da individualidade, né? É uma manifestação da personalidade individual em busca do transcendente, em busca daquilo que está além do físico. Então, a religião é, por princípio, metafísica. Então, a palavra religião vem de religare, né? Ou seja, havia, então, num passado hipotético, mitológico, havia uma ligação entre o homem e o sobrenatural. Esta ligação foi rompida. Não sei quando, não sei de que forma. Cada religião vai mostrar, vai contar tem uma narrativa mítica para como essa ruptura aconteceu, né? Usando muitos deuses ou poucos deuses, usando mais personagens ou menos personagens. O que a gente entende hoje na modernidade por religião seria exatamente a busca pelo transcendente, a busca pelo sobrenatural ou préternatural, aquilo que existia antes do natural, né? Ou metanatural, metafísico. Né? Veja, a religião é uma crença, né? Ela é um princípio de fé. E o que é fé? Fé é exatamente aquela confiança em algo não tangível, em algo não provado, e que não necessita de prova. A partir do momento que você precisa de prova para acreditar, você está fora da esfera religiosa. Você está olhando a religião como se fosse uma ciência, que precisa provar. A fé não prova, a fé não precisa de provas. A fé é uma certeza ou uma confiança, independentemente da prova. Né? Então, a crença, por exemplo, em que existe um Deus que ele está além da matéria, mas também é matéria. E este Deus não é simplesmente uma consciência volátil, não é mas é tangível, ele é acessível. Você pode falar com ele e você sente, através da sua crença de que você é correspondido, isso é um princípio de religião. Né? A religião seria exatamente esse tipo de coisa. Agora, como ela é exercida, como ela é feita, que nomes você dá para o divino, ou que mecanismos de acesso você se utiliza para chegar até lá, isso faz parte de cada sistema religioso. Né? Cristianismo, islamismo, budismo, judaísmo, espiritismo, religiões de matriz africana. Então, veja, o princípio é o mesmo. Agora, o método de chegar, cada um tem uma especificidade antropológica e cultural. E, Rodrigo, nesse mesmo contexto, na verdade, vamos derivar um pouquinho, essa busca pelo encontro do divino, vamos assim dizer, pelo religare, né? Isso originou a ciência como a gente conhece hoje? Ou não? Com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que essa é uma questão pacífica. Né? Ou seja, a investigação daquilo que nós não conhecemos levou os pensamentos dos filósofos gregos, que são a base do pensamento científico. Então, o dualismo de Platão e o empirismo de Aristóteles, que estão na base daquilo que a gente conhece como método científico, são aspirações religiosas. Né? Eu gosto muito de um filósofo chamado Kierkegaard, que ele é pessimista, como eu, como Schopenhauer, como outros grandes pensadores da humanidade. Não estou me colocando como um grande pensador da humanidade. Estou dizendo que gosto de ler grandes pensadores da humanidade, principalmente... Que é pessimista também, né? Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard. Né? O Kierkegaard vai tocar num ponto muito, muito legal. Né? Porque Kant
né, anterior a eles todos, Kant já dizia que a nossa razão moral é o que nos diferencia do animal. E o que é nossa razão moral? É nossa capacidade espiritual. Né? O Kierkegaard ele vai colocar um ponto determinado, fala assim, nós somos seres únicos porque nós temos aspirações filosóficas, religiosas e artísticas. Então, aquilo que nos difere do resto da criação é nosso anseio por pensar a nosso próprio respeito, filosofia, tentar entender o divino, religião, e entender a criação, que é a arte, como forma de expressão, e a ciência nada mais é do que uma tecne, do que uma arte, né, usando a terminologia grega. Então, o que te faz um ser humano e não te faz um babuíno? O que te faz um ser humano que não uma salamandra ou uma cobra? A sua capacidade de se entender, que é a filosofia, o seu anseio para tapar aquele buraco das perguntas irrespondíveis, que é a religião, e o modo de você se expressar através dos seus atos e através da sua técnica, que é a ciência, né, que é o pensamento artístico, né, a visão artística, a visão científica. Então, o que faz, por exemplo, a descoberta de medicação, a descoberta de tecnologia, é sempre um anseio do ser humano. Veja que na natureza, né, na criação, na natureza, a técnica, a ciência, ela é finalista. Né? Ou seja, o macaco aprende a quebrar a noz com a pedra. Ele tem uma finalidade, que vai ensinar para o seu bando, para os seus lá. Né? A gente não. A gente quer entender como é que a pedra quebra a noz e a gente quer criar mecanismos artificiais para usar menos força ou fazer aquilo em menos tempo. Então, isso é arte. Isso é próprio da humanidade. Por isso que as escrituras sagradas, pelo menos as escrituras sagradas da tradição judaico-cristã, elas insistem de que o homem ele foi criado, ele foi pensado para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, esse nosso anseio também é um anseio de Deus. Né? É um anseio de Deus. E por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus, não porque a gente tem cabeça, olho, nariz, boca, mão, né? E um polvo não. Né? Por que o ser humano é a imagem de Deus e o polvo não? Mas nós somos a imagem e semelhança de Deus exatamente porque nós temos aspirações metafísicas. Né? Nós conseguimos enxergar a existência além da realidade física. Né? E tudo começa com Platão. Perfeito, é exatamente assim que eu vejo também essa questão, né? Porque a gente precisa entender, não é que a gente precisa, a gente tem a necessidade de entender. Né? O que às vezes os animais têm por curiosidade, a gente tem por necessidade intrínseca ao nosso ser. Né? E aí a gente chega numa outra questão, é que o direito é ou não é uma ciência? E se for, o que liga ele, o que aproxima ele da religião? Porque nós temos, por exemplo, o direito canônico. Seria uma religião? Seria uma ciência? O que é o direito? Mas você quer me colocar em maus lençóis. O direito é a arte do bom e do justo. Eu vou me valer dos romanos. Veja, o direito... Por que o direito é uma ciência? Porque nós passamos por um filósofo da modernidade chamado Renato Cartésio, ou René Descartes, que definiu a ciência como metodologia. Então, se eu puder aplicar um método específico em alguma área do conhecimento, eu estou fazendo ciência. Então, é possível haver uma metodologia própria do direito? O direito tem um método próprio, então o direito é ciência. Né? Muito embora as pessoas, os filósofos e os antropólogos e os sociólogos não vejam cientificidade no direito, eu vejo sim. Né? E o que é o direito? Né? O direito ele tem semelhanças com a religião? Tem. Né? A gente parte do pressuposto de determinadas crenças, num sistema fechado de crenças. Princípio da autonomia privada, princípio da boa-fé subjetiva. O que é isso? É um sistema de crença imposta.
Veja, e o direito canônico que você citou, que é o direito da Igreja Católica, ele tem um método próprio, né? Porque, veja, a Igreja Católica, João, ela é mais do que uma religião. A Igreja Católica ela é um Estado independente e soberano. Então, veja, quando nós olhamos a Igreja Católica, basicamente, quase todos nós, olhamos só a religião. O templo, o padre, a Eucaristia, ou o sacramento, e esquecemos de que a Igreja é um Estado independente, que o Vaticano é um país e o Papa é um rei. Ele não é um rei de dinastia, porque, teoricamente, os clérigos não procriam. Mas ele é um rei eleito. Mas é um rei. Ele é um soberano absoluto dentro do Estado e dentro da religião. E o direito canônico são as regras jurídicas da praxis desta religião. Então, por que no Brasil existe tribunal eclesiástico? Por que aqui no Brasil existem advogados especializados em direito canônico? Porque é exatamente isso. Porque é como se a gente fosse um advogado binacional. Então, você tem um escritório em São Paulo e um escritório em Buenos Aires. Então, você tem que saber o direito da Argentina e o direito do Brasil, que são muito semelhantes, porque são todos de origem romana. O direito canônico, em princípio, é um direito derivado da religião. Então, o direito canônico não vai querer saber se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus Cristo, nos santos, na Virgem Maria. Ele já pressupõe essa crença, porque ele já faz parte de um sistema religioso. Mas é uma advocacia muito cara. E é uma advocacia que dá bastante dinheiro no Brasil hoje em dia, a advocacia canônica. Porque, veja bem, um padre, ele não é só simplesmente um sacerdote de uma religião. Então, quando ele comete uma infração, ele comete uma dupla infração. Pela legislação brasileira e pela legislação canônica. Então, ele vai precisar de um advogado que entenda dos dois sistemas jurídicos para defendê-lo em dois sistemas jurídicos diferentes. Estou falando de um padre que, porventura, cometa uma infração. Mas da questão dos sacramentos também, né? Nós estamos falando que a Igreja Católica ela é plurissacramental. Ela é uma igreja, dentro da tradição do cristianismo, que reconhece 7 sacramentos. A maioria das religiões cristãs só reconhece 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. A religião católica reconhece 7 sacramentos. Então, você tem pelo menos 3 vezes mais chances de errar dentro do sistema da religião católica do que dos outros cristianismos que existem por aí, né? Exatamente. Eu não vou entrar nesse detalhe do padre aí, porque a gente poderia criar algum assunto para a gente poder ter que discutir depois, né? E vamos ficar só mais nessa parte teórica nossa. Mas, inclusive, é difícil encontrar cursos sobre direito canônico, pós-graduação sobre... Eu conheço uma pós-graduação em direito canônico, mas há muito tempo que eu não vejo formar-se uma turma. Aqui tem no Ipiranga. Aqui tem uma só, assim, recomendada, que eu recomendo, né, que fica no Ipiranga, no Seminário da Imaculada Conceição. Né? Tem em Petrópolis, tem no Rio de Janeiro, tem só. São né? poucas. Embora a segunda instância do direito canônico seja em Campinas e não aqui na capital, ela segue uma estrutura de organização judiciária diferente da nossa do direito estadual, do direito civil. Ela tem regras processuais próprias, né? A vara ou o juízo singular nunca tem um juiz só, são sempre 3. Né? Então, em todos os níveis do tribunal, ele tem uma concepção de justiça diferente, né? O direito canônico. Bacana. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, tem várias, mas que eu achei interessante. Ó. O que afasta... Não, seria o direito a ferramenta da ciência para resguardar seus avanços da ciência, frente à escalada religiosa negacionista? Você consegue entender? Não. Seria o direito um instrumento de quê? Uma ferramenta da ciência
para resguardar os avanços das ciências da escalada do negacionismo religioso. Que eu entendi mais ou menos nesse sentido. Ó. É o direito que protege a ciência de extremistas religiosos negacionistas, por exemplo? É o direito que protege tudo. Né? Uma vez que você entende o sistema registral de marcas e patentes, qualquer inovação tem proteção jurídica. E veja, o que os extremistas religiosos não conseguem entender é que o próprio fato de eles serem extremistas religiosos é protegido pelo direito. É um direito público e laico que garante essa pluralidade. Né? Então é interessante ver que o direito ele ampara não só o progresso científico, né, protegendo as descobertas científicas de possíveis fraudes, falsificações e desinformações, mas é também o direito que garante a liberdade de discordar. Né? É o direito que garante esta liberdade de discordar. Até de discordar do próprio direito. Né? Sim. Que é uma questão constitucional. Artigo 5º, inciso 2º e seguintes, quando fala da liberdade de crença, da liberdade de convicção. Né? Então, eu posso negar algo, eu estou protegido dentro da minha esfera negacionista, mas eu tenho que entender que para tudo existe um limite. Quem define o limite no Estado democrático é o direito. Né? Num Estado democrático e não teocrático, e num Estado não absolutista, quem define os limites é o direito. Então nós, como estudantes de direito, como juristas, de um modo, eu não gosto de falar de operador, os operadores do direito. Operador não é coisa de chapeiro do McDonald's? Eu sou operador na chapa do McDonald's, sou operador de telemarketing. Ninguém é operador de direito. A pessoa é jurista, a pessoa entende de direito. Né? Eu detesto os operadores do direito. Que operador do caralho? Operador do McDonald's. O jurista, ele tem que entender que ele lida com a questão dos limites. Então, é muito difícil explicar isso para um aluno. Principalmente para um aluno de primeiro ano. De que, a partir de agora, ele será especialista em limites. Né? Na verdade, o direito é isso. O direito no Estado democrático é isso. Até onde eu posso ir? Até onde eu não posso ir? Até onde a minha presunção de boa-fé ela é válida? Até onde eu tenho que provar a má-fé da outra parte? Veja, são crenças. Né? O direito e a religião, elas são cosmos do aspecto da moralidade. Então, o jurista é um moralista. O jurista é um estudioso dos costumes, é um estudioso da moral. Então, o que nós somos? Nós somos nós, juristas, com J minúsculo ou maiúsculo. Nós, juristas, e não operadores, e não técnicos, né? E não aplicadores. Né? Operador é a pessoa que dá a vacina. Né? Ela não quer saber por que a vacina é daquele jeito, ela vai simplesmente aplica. Isso é uma operação. O que o jurista faz é um silogismo, é um raciocínio. Então não vamos chamar nossa profissão de operação, que não é. Né? A nossa profissão ela é muito mais intelectualizada. Então entender o direito é entender os limites. E entender os limites é algo absolutamente importante. Porque, veja, em épocas de fanatismo, em épocas de bolsonarismo, em épocas de lulismo, em épocas de todos os tipos de surto que o Carl Gustav Jung ia chamar de inconsciente coletivo, nós somos aqueles que não se envolvem diretamente no primeiro momento, mas que resguardam os limites das partes que estão antagonizando. Né? Por isso que a advocacia, a advocacia até hoje, né, ela é mal vista socialmente em determinado sentido, porque as pessoas não entendem o amplo direito de defesa e a necessidade de uma fundamentação para a condenação, segundo o artigo 93 da Constituição Federal. Veja, porque
as pessoas dentro da sociedade, elas são acostumadas de julgar e condenar com uma facilidade muito grande. Dizer você está certo, você está errado, sem uma ponderação. Um juiz não pode fazer isso, graças a Deus. O juiz não É pode bom que fazer não isso. possa, né? E é bom que não possa, né? É bom que não possa, é uma garantia, né, social que não possa exercer arbitrariamente alguma coisa. Né? Então, o arbítrio, o exercer arbitrário, seja do princípio científico, seja do princípio religioso, é um não direito, é uma negação do direito. O direito é exatamente o caminho da ponderação, é exatamente o caminho de, opa, chega. E chega, porque eu já aguentei, eu já estiquei o laço até onde eu poderia ir. Né? Então, eu vejo o direito com esses olhos. Tem semelhanças com a religião? Tem, porque ambos são ciências morais, são aspectos da moralidade. Né? Sendo que o direito ele está acima dessa questão religiosa pelo próprio princípio constitucional da formação do Estado como um Estado de direito. Né? No artigo 1º da Constituição Federal está lá dizendo, né, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, é um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, a soberania. Né? Então, veja, nós temos já no 1º artigo da Constituição um desenho do que é o Estado de Direito. O Estado de Direito é uma união jurídica com bases. E a nossa Constituição determina que as bases do Estado Democrático de Direito no Brasil são os pilares, né? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o livre trabalho e o pluralismo político. Pluralismo. Então, a gente precisa entender que nós somos apóstolos até uma determinada comparação, até onde determinada comparação me permitir, destes princípios. Veja, quando a gente fala de cidadania e dignidade da pessoa humana, o tanto de coisa que a gente pode falar, né? O tanto de discussão que eu tenho com os meus alunos, seja virtualmente, seja presencialmente, a respeito de aborto, de crimes sexuais, de sexualidade humana, que são de crime, de criminologia. Né? O que é isso? Isso é exatamente uma discussão principiológica, que só o direito proporciona. Porque se eu entro num ambiente não jurídico, eu já vou ter já lá definido o certo e o errado. É isso ou não é? É pecado ou não? É ou não é? Este é ou não é, esse raciocínio meio exclusivista, à la Niklas Luhmann, é um problema, né? É um problema para a gente conciliar dentro da sociedade esse tipo de coisa. E a gente vive isso bastante hoje. Não que não tenha vivido, né? Mas a gente vive isso bastante hoje, porque a partir do momento que você já condenou com base em opinião, e não em fatos, e não em provas, né, e não em evidências, a partir que você já condenou determinada pessoa, para a sociedade aquilo está encerrado. Mas não, está começando ainda. Né? O direito ele tem essa questão que você falou mesmo. A gente está um passo atrás para não ir um passo à frente errado. Eu me lembro quando eu morava em Campinas e eu fugia da escola onde eu estudava para assistir aula no seminário presbiteriano, que era do lado onde eu morava. Um dia eu encontrei um cordel do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. E foi isso que me fez optar pelo direito no final das contas, porque minha família não queria que eu fizesse direito num primeiro momento. E no Alto da Compadecida há uma cena muito impressionante, que me impressionou demais. Era um tribunal. Né? Jesus Cristo era o juiz, e o Jesus Cristo era negro. Não era um Jesus loiro do olho azul, era um Jesus negro.
Quem estavam sendo julgados eram pessoas do povo, inclusive religiosos, um bispo, um padre, 2 andarilhos, um assassino de aluguel. Tinha um monte de gente no banco dos réus. O promotor era o diabo e a advogada de defesa era Nossa Senhora. E foi armada a cena, né? É uma alegoria, né? É uma alegoria que o Ariano Suassuna nos colocou, né? E o Ariano Suassuna foi uma pessoa de uma sabedoria absurda, né? Às vezes eu ainda me pego olhando, vendo vídeos dele no YouTube, né? E eu fico espantado com a simplicidade e a sabedoria daquele homem. E aí Jesus pede para que se apresente o caso, o diabo apresenta o caso, e aí há um debate entre o diabo e Nossa Senhora, e o diabo diz assim: eu recorro à lei, está escrito, eles violaram, têm que ser condenados, não tem critério. E a Nossa Senhora diz: eu recorro à misericórdia. Né? Hoje em dia é interessante entender que o papel do jurista na sociedade brasileira é um papel não só legalista, mas um papel também dotado da possibilidade de misericórdia, de pena, de dó, de compaixão. Né? E aí logicamente eu não vou contar o desfecho do tribunal, mas essa cena me impressionou pelo fato, será que o jurista é aquele que só entende da lei, que só busca a aplicação da lei? Isso é muito reducionista, né? Como os sistemas religiosos normalmente são. Né? Você já conversou com pessoas que são fanáticas religiosas, de mais de diferentes religiões. Então, é sempre cheio das certezas, é sempre cheio de desamor, é sempre cheio de empatia, é sempre cheio de regra pela regra. Então, o direito, ele pode gerar um tipo de fanático também. Né? Um tipo de fanático. É mais difícil, né? É mais difícil. Mas pode gerar. Né? Aquele legalista, aquele... contra essas arbitrariedades, nós sempre vamos estar lutando. Né? Eu usei o gerúndio de propósito para dizer que essa luta nunca vai acabar e ela vai se estender enquanto o mundo for mundo. Né? O jurista é a última esperança, é a última voz, é aquele que vai poder desfazer determinadas crenças e de determinadas ações a ponto de oferecer uma esperança, seja ao réu, seja ao autor, seja ao trabalhador, seja ao empresário, seja quem for. Né? Quando a gente vê espetáculos do não direito, como a gente vê aqui no Brasil acontecendo quase que todos os dias, cotidianamente, a começar do Supremo Tribunal Federal, quando a gente vê eles agindo dessa maneira, né, a gente às vezes perde a esperança. Mas perde a esperança só no primeiro momento. Né? Porque o jurista é calejado. O jurista se cansa, baixa a cabeça e fala: vou desistir de tudo. Mas não desiste, não. Né? Então, veja, o Supremo Tribunal Federal não é eterno, o Supremo Tribunal Federal não é definitivo, a composição vai mudar, o entendimento vai mudar e a gente vai continuar trabalhando. A gente vai continuar julgando, a gente vai continuar defendendo, a gente vai continuar falando, até que não haja mais ninguém para escutar, mas nós vamos continuar falando. Falando do quê? Da justiça, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, do respeito às diferenças, dos respeitos aos vulneráveis, às minorias. E, ai, que coisa cansativa, ai, que coisa... Não, a gente não pode cansar. Porque a partir do momento que a gente cansar, nós vamos ser cúmplices de qualquer espécie de tirania. E a tirania, seja ela moral, seja ela religiosa, é exatamente vamos dizer assim, o cerceamento de todas as liberdades, de todas as garantias. Então, veja, toda a espécie de tirania é execrável. Seja uma tirania política, seja uma tirania religiosa. Porque dentro das tiranias, você vai ver florescer infelicidade, mágoa, tristeza, humilhação, né? Vexação. Tem
gente mais humilhada do que o povo brasileiro, tem gente mais vexada do que o povo brasileiro, tem gente mais que precisa mais de justiça do que o povo brasileiro, não tem. Então nós vamos ter trabalho para o resto da nossa vida. A gente fez opção por uma área que não tem fim, não tem finalidade em si mesma, né? E a gente tem que continuar falando. Porque o advogado, o advocatus, é aquele que fala por alguém que não pode, que não consegue, né? E o advogado não é só o advogado. O advogado é o juiz, é o promotor, é o delegado, é o policial, é o investigador. Todos são advogados, todos estão falando por alguém que não consegue falar sozinho. Que não tem poder necessariamente para falar sozinho também, né? Que não tem poder. Lembra da Idade Média, quando a gente falou da estrutura da nobreza para garantir a vida daqueles menos favorecidos? Hoje é a nossa voz. E é a nossa voz que muitas vezes é caçada, é desqualificada, é atingida por discursos de ódio, né? E é essa voz que não pode se calar. A minha uma hora vai acabar, a sua uma hora vai acabar, né? Mas o que eu plantei, o que eu reguei, quem sabe outras pessoas colham com mais facilidade do que eu, com mais resultados do que eu. Muitas das vezes, fazendo paralelo, eu me vejo como um profeta do Antigo Testamento, né? Eu, no meio de um povo inteiro, falando coisas que ninguém quer ouvir e sozinho. Mas é uma impressão. Essa impressão não vai nos calar, né? Porque nós temos a ânsia da democracia, a ânsia da liberdade, a ânsia de procurar oferecer uma realidade melhor do que aquela que a gente entendeu. Porque uma coisa é nós olharmos para a realidade e a gente entender a realidade. Outra coisa é a gente entender a realidade e não fazer nada. Ou procurar não fazer nada, nenhuma crítica que seja. E aí nós somos coniventes, é isso que eu nunca vou ser. E é isso que nos torna tão especiais, eu acho. E não estou falando isso como advogados, como professor, como operadores, como você. Quando você fala operador, sabe que eu lembro aquele filme do Chaplin, eu esqueci o nome, aquele cara fica apertando na linha de montagem. De montagem. Quando você fala operador, eu concordo contigo, mas é que o tema acaba. A gente escuta isso desde o primeiro dia de aula, né? A questão do operador. E sim, o advogado, o jurista, ele faz isso, o trabalho dele que a gente faz é por nossa convicção. Não é necessariamente o bom advogado não está rico. Ele não está lá pelo dinheiro, não está lá por isso. Ele está lá porque ele tem uma convicção que, às vezes, aquele caso específico encontra a convicção dele e é por aquilo que ele vai lutar. Ele não tá necessariamente preocupado se vai ganhar a causa, mas ele quer que a convicção dele seja explanada, que a convicção dele vá para frente, encontre outras pessoas para poder tornar o mundo um pouco mais justo. Eu acho que basicamente essa é a vontade que a gente tem de deixar para a posteridade, quando as nossas vozes estiverem caladas, que as nossas convicções contaminem, como fomos contaminados, que as nossas vozes contaminem com a nossa convicção as pessoas, para que essas pessoas contaminadas também possam continuar com o trabalho que nunca vai acabar. Como nós vimos hoje, desde que o mundo é mundo, a gente tem essa questão, essa briga, essa luta pelo conhecimento, saber de onde vamos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos fazer essa viagem toda, que a gente acaba hoje encerrando por aqui. E eu agradeço demais todos que estão aqui. Abro para você falar, Rodrigo. Fique à vontade para falar com o pessoal. A nossa luta não tem fim, né? A nossa luta ela não tem fim por um próprio princípio de que a justiça jamais triunfará sobre a injustiça de maneira completa. Né? O bem jamais vencerá o mal somente dentro das profecias escatológicas, né? Do fim do mundo, do Apocalipse. Mas nós não lidamos com isso. Né? Uma vez, quando eu me lembro de uma passagem na Bíblia em que uma mulher que tinha muitos pecados, e eu não sei quais pecados ela tinha, também isso não interessava para o contexto da narração, e ela quebrou um vidro de perfume muito caro para limpar os pés de Jesus com aquele perfume.
E aí, a patota da moral e dos bons costumes começou a criticar, falando assim, meu Deus, podia ter vendido esse perfume caríssimo e dado o dinheiro aos pobres. E aí, Jesus respondeu, os pobres sempre tereis convosco, eu não. O que ela fez foi me preparar para a minha tumba, né, para o meu túmulo. E onde quer que minha história seja contada, a história dessa mulher será contada. Injustiçados, nós sempre teremos. Né? Agora, nós vamos pactuar com a injustiça ou vamos tentar fazer algo diferente? Né? Eu agradeço mais uma vez, João, pelo convite, pelo seu tempo, pela sua disposição. Né? Agradeço a todo mundo que está nos vendo, hoje, que são bastante gente, eu imagino, e também que vai chegar a assistir pelo isso. número de perguntas que vieram essa semana, está aumentando. Vai chegar isso também no Instagram, no YouTube, no Facebook, né, nas redes sociais. Né? Qual que é o seu YouTube, Rodrigo, que a gente não acabou Rodrigo não falando? Tardelli. Tudo junto? É só colocar. Não sei, João, peraí. Você faz umas perguntas que não vai falando que eu vou... Eu não sei responder de cara, assim, peraí. Não, pode ir falando que eu pesquiso e falo. Peraí, que eu tenho YouTube aqui. Eu não sei como é que é o meu YouTube. Sei Tá, lá, Rodrigo Tardelli. Tá escrito Rodrigo Tardelli, tem uma foto minha de gravata borboleta. Não tem outro Rodrigo Tardelli com uma cara de espanto e uma gravata borboleta. Né? E é isso aí. Nós vamos seguindo, né? Se Deus quiser, nós vamos estar juntos aí daqui 15 dias, fazendo um outro encontro, né? Um outro bate-papo, né? São Paulo teve um governador e uma pessoa de que eu gosto muito, a quem eu respeito demais, sempre me cita isso quando eu estou meio mal, né? E falava que São Paulo teve um governador chamado Adhemar de Barros, que tinha uma frase, né? Fé em Deus e pé na tábua, né? Fé em Deus e toca o ferro. Então a gente sempre vai estar precisando de seguir. Às vezes seguir é muito complicado, mas seguir com amigos como você, com pessoas carinhosas como são meus alunos, os meus amigos que estão prestigiando a gente, fica mais fácil, com certeza. Né? Com certeza. Então, fé em Deus, pé na tábua, um beijo para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Seus alunos estão mandando abraço, coraçãozinho, palmas para você, estão agradecendo demais. E aqui eu achei o teu YouTube, é youtube.com/Tardelli Martiniano, só, tudo junto. Tá? Mas se você colocar lá Rodrigo, como é que você falou? Rodrigo Tardelli, vai te achar com a gravatinha borboleta, coletinho, todo bonitinho, e uns vídeos para passar bastante informação, e os que tiverem minha cara para dar risada também. Não, mas isso são detalhes, né? Como eu digo para os meus alunos de segundo semestre, existe o vício substancial e o vício acidental. O vício substancial é aquele irremediável. O acidental a gente toca o ferro e se livra dele, né? Seja uma gravata borboleta, seja um eventual as neves que caem na minha pelagem, e tá tudo bem. Tá certo, Rodrigo. Eu te agradeço bastante, demais, sempre por esse encontro. Eu sei que para você às vezes é difícil por questão da voz, você precisa descansar a voz, e também porque o assédio, né? Depois que a gente começou a fazer essas lives, eu tô ficando com muito ciúme, tá? Porque é live todo dia agora. O Rodrigo é meu, não é assim não. Né? É interessante, porque as pessoas acham ainda que eu tenho algo para falar, então eu falo. Né? Mas não sei se a minha fala está datada, se a minha fala está pernóstica, se a minha fala está ultrapassada. Enquanto tiver alguém pedindo para eu falar, eu estou falando. Né? Agora, como eu disse, as consequências a gente vai ver num outro momento, numa outra vida, na qual eu acredito. E acreditamos. Eu sei que você também acredita. E nesta nossa vida que a gente acredita, né, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter morte. E o mar já não existe. Né? E a gente vai ter
um tempo melhor. Com certeza. Então, eu agradeço mais uma vez o seu tempo, a sua participação. Agradeço a todos. Hoje, agora estamos com 22 pessoas aqui. Agradeço também aos que participaram com perguntas. A gente tem algumas perguntas, eu vou responder e mandá-las. A maioria o Rodrigo já passou. Eu quero agradecer especialmente ao João Paulo, de Goiânia, ao Chicão, meu grande amigo do Distrito Federal, lá de Planaltina, Vale do Amanhecer, e ao James também, que está aí com a gente. Eu agradeço. E daqui 15 dias, a Márcia, pelo amor de Deus, eu preciso agradecer a Márcia. A Márcia sempre está... Meu Deus. Um beijo, Márcia. Muito está obrigado. Aqui, né? A Márcia, a Cristina, sim, tá mandando beijo também. Daniela. Nossa, sim, todos estão. Tem bastante. Nossa, eu não devia ter falado o nome de ninguém, gente. Muito obrigado. E nós estamos melhorando para fazer a live com mais uma cara nossa, né? E a gente espera vocês daqui 15 dias, no sábado, 22 horas. Um grande abraço e uma boa noite, um bom final de semana. Final de semana para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.